Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 21ª aula do curso completo de PHP. Bem, continuando nossos estudos sobre manipulação de strings com PHP, agora começaremos a versar sobre o uso de expressões regulares e, obviamente, seu suporte pelo próprio PHP. Pois bem, e o que é uma expressão regular? Uma expressão regular nada mais é que uma sequência de caracteres que define um padrão de busca. Normalmente, esses padrões são utilizados para operações de procurar encontrar ou até validar uma sequência de caracteres. A origem das expressões regulares vem da própria teoria da ciência da computação e também da ciência da linguagem formal. Bem, e no PHP, nós podemos utilizar expressões regulares através de um conjunto de funções cujo prefixo de todas elas sempre iniciam com a palavra preg. Preg nada mais é do que um mnemônico para Per Regular Expression. O que significa o preg? Significa que a sintaxe que o PHP vai interpretar nessas funções, tá? A sintaxe principalmente no que tange a identificadores de cadeia, quantificadores e por aí vai, é baseada nas que são utilizadas pela linguagem de programação Perl. E qualquer expressão regular no PHP, ela precisa estar dentro de um delimitador. Além de ser uma string, tá? Normalmente a gente pode o quê? Utilizar aspas duplas, aspas simples e por aí vai. A gente precisa colocar também a expressão regular dentro de algum delimitador, como por exemplo a barra. Até alguns anos atrás, o PHP também possuía suporte a expressões regulares no padrão POSIX. Tá? Eram funções que começavam com arreg, só que elas foram depreciadas no PHP 7. Bem, então como eu posso delimitar uma expressão regular no PHP? A priori, eu posso utilizar qualquer caractere ASCII não alfanumérico, tá? Pode ser letra, nem número. Também não posso utilizar espaço e nem o byte nulo e a barra invertida. Então aqui, por exemplo, eu tenho esses 4 exemplos, ó, aonde eu tenho a barra, acento, asterisco e exclamação. Também poderia ser sinal de menor, sinal de maior, não importa. O importante é que uma expressão regular, para ela ser válida, ela precisa ser delimitada por qualquer caractere ASCII não alfanumérico, nem espaço, nem barra invertida. Beleza? Como eu citei agora há pouco, para a gente trabalhar com expressões regulares no PHP, a gente pode utilizar um conjunto de funções, todas elas com o prefixo preg, né? Que significa trabalhar com expressões regulares na sintaxe do Perl. Basicamente, o PHP tem 3 conjuntos de funções. Funções utilizadas para busca, funções utilizadas para substituição, para localizar alguma cadeia, algum caractere e substituir por outro, e algumas funções auxiliares. Bem, a primeira função que nós estudaremos será a pragmatch. Como ela funciona? Vamos lá. Faremos uma expressão regular muito simples. Colocarei aqui nessa variável regex e utilizarei como delimitador o barra. Então, início e fim da minha expressão regular. Sem utilizar nenhum caractere especial, nenhum quantificador ou identificador de classe, utilizaremos para o nosso primeiro exemplo uma expressão regular que tentará encontrar esses 2 caracteres juntos, 85. E para nós testarmos, colocaremos aqui a string bem-vindo ao 85 bits developer. Então, a primeira função que nós estudaremos nesse exemplo, ela tem a função primária de fazer o seguinte: testar se existem ocorrências que são compatíveis com essa expressão regular. Então, aqui colocaremos, por exemplo, um if prag match, que é o seguinte: o primeiro parâmetro é a expressão regular, o segundo é a string que nós desejamos testar. Então, caso ele encontre, colocaremos aqui, ó, encontrado. Ok? Se não, não encontrado. Vamos rodar aqui para ver o resultado. Aqui, ó.
encontrado. Tá? Então, o pragmatch, ele funciona dessa maneira. Se caso aqui, por exemplo, nós trocássemos 85 por 86 e executássemos, cairia no else de não encontrado. Bem, além dessa função primária do pragmatch de retornar verdadeiro ou falso, caso ele encontre naquela string algo compatível com a expressão regular, nós também podemos utilizar um terceiro parâmetro, e para isso nós precisaremos de uma outra variável. Colocaremos aqui matches, tá? Resultados, que servirá para o quê? O pragmatch tem um terceiro parâmetro e ele é recebido por referência. Então, a gente coloca aqui a variável e com a passagem aqui por referência, a alteração que a função pragmatch fizer nela será feita na nossa variável original. Então, com isso, nós podemos fazer o seguinte. Caso ele encontre, ele vai fazer o que para a gente? Dar aqui um vardump e imprimir aqui maths. Então, a gente retorna aqui a string original para ser 85, manda executar e o resultado está aqui. Ó. Ele encontrou a string 85, está aqui o match que ele encontrou, ó, dentro daquela string, tá? Uma string de tamanho 2. E quando nós começamos a utilizar quantificadores e outros recursos intrínsecos das expressões regulares, muitas vezes se torna mais interessante, ou dependendo da necessidade específica de alguma regra da nossa aplicação, não apenas testar se aquela expressão regular ela tem um match dentro daquela string, mas encontrar todos os matches. Então, para isso, a gente vai utilizar uma outra função do PHP. Vamos lá. Agora eu tenho uma outra string com o seguinte texto. Uma mala com uma bala jogado em uma cala. Então, dessa vez, minha necessidade é encontrar qualquer palavra que contenha, por exemplo, a sequência ALA. Tá? Então, para isso, eu vou utilizar essa regex e mais um pouquinho para frente nós estudaremos todas as nuances dela. Tá? Mas o foco agora, por enquanto, são nas funções. Vamos lá. Regex, caractere delimitador, contra barra W, mais parênteses ala. Mais para frente nós estudaremos a nuance de cada um desses recursos utilizados por essa expressão regular, por exemplo. Tá? E para isso, não queremos apenas testar se existe um match dessa regex nesta string, mas queremos também recuperar todos os matches. Então, para isso, nós utilizaremos o quê? A função pragmatchAll. Passando aqui o nosso regex, nossa string, e precisaremos também criar uma variável que será passada como referência. Então, ela terá seu valor alterado. Será aqui match. E agora a gente pode pedir aqui para, por exemplo, numpy ver o array todo de uma vez só. Match. Vamos executar. Está aqui o resultado. Ó. Mala, bala, cala. E os grupos que ele encontrou daquela ocorrência da string. Bem, mas também em muitas situações nós podemos nos deparar na nossa aplicação com diferentes strings agrupadas em uma coleção, um array, por exemplo. E para isso, nós gostaríamos de utilizar expressão regular para que pudéssemos encontrar quais daquelas strings dentro daquele array combinam, isso é, dão match com nossa expressão regular. Para isso, a gente vai utilizar uma outra função do PHP. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um array com 4 nomes, tá? Maria da Silva, Luiz Oliveira, José da Silva e Tiago da Silva. Eu gostaria de utilizar a expressão regular para extrair desse array somente os nomes que possuem Silva. Então, para isso, eu vou montar aqui uma regex. Novamente, meu delimitador vai ser o barra. Vou procurar Silva e utilizarei um modificador chamado i para que a busca seja insensível à caixa. Agora, como se trata de um array, utilizarei a função praggrep. O primeiro parâmetro é a expressão regular e o segundo parâmetro é o meu array de strings. Então aqui eu vou utilizar o vardump e pedir para imprimir o resultado, um novo array contendo somente os elementos que deram match com essa expressão regular. Vamos lá. Está aqui o resultado. Ó. Maria da Silva, José da Silva e Tiago da Silva. Beleza? Bem, muitas vezes também é necessário dividir, isso é, recuperar diferentes substrings a partir de uma string original, utilizando expressões regulares também. Então aqui, por exemplo, eu tenho pudim.com.br. Eu quero dividir utilizando expressão regular em diferentes substrings, cujo delimitador será
uma própria expressão regular. Então aqui, por exemplo, vou colocar regex, novamente meus delimitadores, e vou utilizar aqui a contrabarra como escape, tá? Porque o ponto é um caractere especial de expressão regular, para isso eu tenho que dar um escape nele, a gente vai ver isso com calma daqui a pouco, e preparar aqui minha expressão regular. E agora a função para esse propósito PHP é a preg split. Então aqui eu vou passar o meu regex e aqui minha string. E o resultado, obviamente, é um array. Então vou colocar aqui para debugar, utilizando o próprio vardamp. Vamos ver aqui o resultado. Está aqui, ó, um array de tamanho 3. Primeira posição ficou com a string pudim, a segunda com e a terceira com br, porque ele utilizou a expressão regular para dividir as substrings, beleza? Bem, muitas vezes também é intrínseco de alguma regra, de alguma necessidade da nossa aplicação, aplicar substituições, isto é, modificar a string original. E nós também podemos utilizar expressões regulares para isso. Então aqui, por exemplo, eu tenho a string: o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. E para o contexto dessa minha aplicação, eu desejo fazer o seguinte: trocar todas as vogais por uma vogal específica. Então vamos lá. Vou montar aqui a minha expressão regular e será o seguinte. Novamente aqui meus delimitadores. E será um grupo, tá, de ou do seguinte: A, E, I, O, U. Nós estudaremos esse recurso também daqui a pouquinho. Vamos lá. E como o caso aqui é de substituição, criarei uma variável representando pelo que eu devo substituir. Então aqui eu vou colocar replacement. O cara vai ser tudo trocado pela letra E. E aí como é que a gente aplica isso? Preg replace regex replacement e a string. Então aqui eu vou pedir para dar um eco para a gente ver o resultado. Vamos lá. O CP não é leve e P não leve perque nem quer. Observem que o A com tio não foi substituído, porque ele não faz parte do conjunto que a gente especificou lá na nossa expressão regular. Tá? Tem algumas peculiaridades quando a gente começa a trabalhar com caracteres não ASCII. Mas o propósito maior agora, por enquanto, é mostrar que o PHP tem uma função específica para a gente utilizar expressões regulares para substituição em strings. Beleza? Vamos lá. Bem, existe também uma alternativa na hora de substituir uma string pela outra, que é utilizando o preg filter. Como é que ele funciona? Vamos lá. Nós temos uma string aqui. Vamos procurar por esse regex, que será a ocorrência da letra A. E caso ele encontre o replacement, será a letra O. Obviamente, nesse caso aqui, propositalmente, a gente sabe que essa expressão regular não vai ter muito êxito. Mas isso é só para mostrar a diferença do preg filter para o preg replace. Vamos lá. Vamos aqui usar o preg replace, colocando aqui nosso regex, o replacement e a string. E vamos utilizar o vardamp para poder debugar. Beleza? Agora vamos também fazer o mesmo processo, só com o preg filter. Então, aqui, ó, preg filter, regex, replacement e a string. Usando o mesmo processo, vamos depurar utilizando o vardamp. Agora rodar e ver a diferença entre os dois. Bem, aqui fica um pouco mais evidente. Por quê? Quando nós utilizamos o preg replace, ele vai retornar a string original, mesmo se ele não encontrar nenhuma ocorrência. Enquanto no preg filter, se ele não encontrar nenhuma ocorrência, ele vai retornar null. Então, se a gente alterar aqui, colocar na verdade para ele encontrar a letra I e trocar por O, observem que em ambos os casos, de sucesso, é claro, a substituição é feita. Porém, no caso do preg filter, ele só retorna alguma string, não seja literalmente de valor nulo, quando existe sucesso na hora de encontrar alguma ocorrência que dê algum match com aquela expressão regular.
Ainda no campo das substituições, é muito comum que exista necessidade de trabalhar individualmente em cada match e aplicar substituições devidas com algum conjunto de regras qualquer. Então, para isso, a gente tem o prag match callback. Como é que ele funciona? Vamos lá. A gente tem essa situação aqui, ó, onde eu tenho uma string que está no formato de data conhecido por muitos como SQL. Ano, mês, dia, separados por hífen. Beleza? Bem, qual o propósito? Quero utilizar expressões regulares com PHP para substituir e reordenar essa string e trazer ela no formato brasileiro. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui a montar uma expressãozinha regular. X, colocar aqui nossa string. Vamos lá. Delimitadores e utilizaremos um recurso chamado grupos de captura. Veremos daqui a pouquinho ele para aprender como funciona a sintaxe, tá? Mas o propósito, por enquanto, é só mostrar o poder de cada uma das funções, independente dos tokens utilizados aqui da sintaxe do regex PHP. Bem, o primeiro grupo terá um dígito de tamanho 4, seguido de hífen. O segundo grupo será um dígito de tamanho 2. E o terceiro grupo terá um dígito de tamanho também 2. Beleza? Bem, o que faremos agora? Colocaremos aqui que $resultado vai receber o valor de quê? Prag replace callback. Então vamos lá. O primeiro parâmetro é a própria expressão regular. O segundo parâmetro pode ser uma função anônima ou o nome de alguma função que nós ainda criaremos. Vou colocar aqui como databr. E o terceiro, a própria string. Beleza? Bem, para isso agora, para esse uso do prag replace callback, vou ter que criar essa função. Como ela não é uma função nomeada, preciso ter uma função chamada databr. Então vamos lá. Function databr, que receberá o $max. Então, aqui a gente vai poder trabalhar ele. O que nós faremos? Retornaremos uma concatenação, que será nada mais nada menos que reordenar esses grupos. Então vamos lá. $match posição 3, concatenado com barra, $match posição 2, concatenado com barra, $match posição 1. E aqui agora posso pedir para imprimir meu $resultado. Vamos dar uma olhada. Está aqui, ó, a data 22/2/2014. Então, o prag replace callback, ele tem essa característica de permitir com que eu possa aplicar uma função de callback, tá? Anônimo ou não, para ela sim macular e alterar a minha string, substituindo ou reordenando, não importa. Bem, agora partindo para um pequeno grupo de funções de PHP, cujo propósito é mais auxiliar do que aplicar algum padrão em alguma string, nós temos, por exemplo, a função pragCoach. Como é que ela funciona? Bem, a gente vai começar a ver logo a seguir que o padrão que o PHP adota de expressão regular, ele tem um conjunto de caracteres especiais, tá? Um conjunto de tokens. E esses caracteres, eles precisam ser literalmente escapados, tá? Para que não sejam literalmente interpretados como tokens que terão algum peso sintático na expressão regular. Então, para isso, o que a gente pode usar? Por exemplo, vamos dizer que eu queira fazer uma expressão regular que eu possa achar a ocorrência de etc. seguido por reticências. Tá? O ponto é um token da sintaxe do padrão utilizado pela expressão regular no PHP. E aí utilizaremos o pragCoach na própria string, que pretendemos que se torne uma expressão regular, considerando os caracteres ponto e não interpretando ponto na sintaxe dele. Tá? Aqui coloco. E caso a minha expressão regular ela tivesse algum caractere que eu desejo usar como delimitador na hora de usar a expressão regular, então vamos dizer aqui que tenha algo como barra legal. Para ele também sofrer o efeito do quote, eu posso chegar aqui e dizer, ó, o delimitador que eu utilizarei será a barra. Então aqui, se a gente pedir para imprimir, vamos ver o resultado. Aqui, ó, etc, todo com escape, inclusive aquela barra que a gente colocou como escape. Tá? Lembrando que o quote ele faz escape, mas ele não coloca os delimitadores. Na hora de a gente usar um pragmat ou pragmat all, teremos que ainda assim concatenar com os delimitadores, no início e no fim. Beleza?
Bem, e uma última função do pacote de funções de expressão regular do PHP é o preg_last_error. Ele é uma função para que a gente possa ter a possibilidade de testar se aquela expressão regular anteriormente executada teve algum erro. Então, para isso a gente usa a função preg_last_error. Aqui, por exemplo, essa expressão regular está correta. Então, na minha execução aqui, ó, ele retornou um inteiro 0. Se eu alterar aqui alguma coisa, ele já vai me retornar um inteiro 1. A lista das constantes que representam cada um desse erro, a gente pode encontrar aqui na própria documentação do PHP, tá? Ou se você utilizar alguma ideia que ela seja capaz de verificar o nome das constantes e seus valores, você vai poder ver o de cada um. E no nosso caso aqui, a constante que a gente teve problema foi essa preg_pattern_order. Bem, mediante as funções que o PHP oferece para utilizar a expressão regular, vamos estudar agora quais são esses recursos, tá, desse padrão que o PHP oferece, porque de antemão já aviso que diferentes linguagens podem ter diferentes padrões, diferentes motores de expressões regulares. E a do PHP é um padrão conhecido como PCRE, tá? Per Compatible Regular Expression. Ele é compatível com um pacote de expressões regulares utilizado pelo Perl 5, tá? Que ele é muito mais abrangente do que o padrão POSIX. Uma ou outra pequena diferença. E, como a gente viu agora há pouco com o PregCode, esses caracteres especiais que fazem parte da sintaxe desse conjunto do PCRE, caso a gente necessite de utilizar eles por alguma regra da nossa string, a gente vai precisar escapar ou usar o PregCode. Vamos ver agora, então, por grupo, o que nós somos capazes de fazer com expressões regulares no PHP. Vamos lá. Bem, começaremos primeiro com um grupo chamado âncoras. As âncoras, elas literalmente servem para a gente dizer que um determinado caractere, um determinado grupo, ele está posicionado em alguma parte da nossa string. Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, eu tenho uma string com o seguinte texto: eles gostam de PHP. E aí eu vou utilizar a seguinte âncora. Vamos lá. Regex, caractere delimitador, e utilizar o acento circunflexo e colocar a sequência ele. O que isso significa? Que a string tem que começar com essa sequência desses 3 caracteres juntos. Então aqui, se a gente pedir para dumpar o resultado utilizando, por exemplo, preg match, tá? Colocando aqui a nossa regex e a nossa string, e colocar uma variável de match, tá aqui, ó, 1, tá? True. Ele encontrou, tá? Então essa string ela deu match com a nossa expressão regular. Por quê? Ela começa com esses 3 caracteres. Se nós alterássemos para qualquer coisa, colocássemos até um ponto aqui no início, o resultado seria negativo. Do mesmo jeito, eu também tenho uma âncora para verificar se uma determinada sequência de caracteres se encontra no final da string. Então, monto aqui o meu regex e coloco, primeiramente, caracteres delimitadores e vou colocar, por exemplo, a palavra estudar e a âncora do cifrão. O resultado está aqui, ó. Essa string ela termina com essa sequência de caracteres à esquerda da âncora. Se a gente mudasse aqui qualquer coisa, colocasse uma exclamação e rodasse novamente, esse match já seria falso. Beleza? Bem, existe a possibilidade, inclusive, de combinar essas 2 âncoras. Então aqui eu posso criar uma expressão regular, coloco aqui meus caracteres delimitadores, tá? Início e fim da expressão regular, e digo que vai começar com PHP e terminar com PHP. Então, se a gente rodar aqui o resultado, tá aqui, ó, verdadeiro. Qualquer coisa diferente que a gente colocasse, tá? Um pontinho, um espaço, não importa, o resultado seria falso. Bem, mas quando nós começamos a trabalhar com âncoras, muitas vezes pode ser necessário utilizar um modificador que permitirá trabalhar com situações onde a nossa string ela literalmente possa conter mais de uma linha. Então, para isso aqui, eu criei um formuláriozinho com um text array, que é o elemento ideal de um formulário de HTML para a gente permitir com que o usuário possa utilizar quebras de linha. E do outro lado, a priori, vou utilizar a âncora que a gente viu agora há pouco para tentar pegar todas as ocorrências da palavra ele. Então vamos lá ver. Aqui eu vou digitar eles falaram, ele cantou.
e vou dar um Enter. Ele disse que está bem. E vamos submeter para que o PHP da action possa aplicar a expressão regular. Bem, observem que ele só encontrou uma ocorrência. Por quê? Segundo ele, eu só tenho uma string que começa com a palavra ele. Então vamos observar direitinho. Observem que esse segundo ele não é o início da string. Até aí tudo bem. Se eu não utilizar o modificador para considerar multilinhas, o que acontece? Ele contará isso tudo com uma string só, e não que a cada quebra de linha eu teria uma espécie de substring. Então, como é que a gente pode utilizar esse recurso de multiline? Os modificadores normalmente sempre ficam depois dos delimitadores. Então, aqui eu coloco a letra M. Vou salvar e vou submeter de novo lá. Então, aqui agora ele encontrou duas ocorrências. Novamente, aquele ele do meio não era o nosso propósito. A gente pediu uma âncora que considerasse no início da string. Com o modificador de multilinha, a cada nova quebra, ele vai considerar como se fosse o início de uma nova string. Beleza? Bem, e se eu quisesse que ele considerasse apenas no início da string, mesmo se eu estivesse utilizando o modificador M? Eu trocaria ele por um outro token. Esse token, ele precisa estar escapado. Então aqui a gente coloca contrabarra, letra A maiúscula. E qual vai ser o resultado? Vou submeter novamente, enviando aqui. Mesmo com o modificador de multilinha, quando nós utilizamos o contrabarra A, ele apenas vai considerar como match se tiver no início da string. Pode ter quebra de linha ou não. Bem, também temos a possibilidade de fazer a mesma coisa com a âncora de final de string. Se nós utilizarmos aqui, por exemplo, nessa string, gosto sim, caractere de quebra de linha, passo, gosto disso sim, colocar aqui o dólar, o resultado a priori será duas ocorrências de sim. Porém, se nós trocarmos o dólar por contrabarra Z, o resultado será apenas uma ocorrência, que ele vai considerar apenas no final da string, mesmo se tiver em multilinha. Bem, quando nós começamos a utilizar regex, um recurso muito importante é a possibilidade de criar grupos de captura. Então aqui, por exemplo, se eu utilizo uma regex simples, onde eu procuro a ocorrência de uva e utilizo aqui o pragmatch all, passando meu regex, minha string e pedindo para ele criar um array de matches, o resultado será o seguinte: aquela sequência de caracteres de forma uníssona. Mas, se nós colocássemos que cada caractere nesse exemplo fosse um grupo separado, U, V e A, um seguido do outro, tá? Mas em grupos separados. Então aqui a gente rodasse, ele deu match na string, mas ele começaria a separar em cada um daqueles nossos grupos de captura. Mas qual seria uma das maiores utilidades desse grupo? Vamos lá. Imagina aqui que eu tenho essa string, ó. Havia 2 homens e 4 crianças no local. E eu gostaria que toda ocorrência de número ela fosse separada em grupos. Então, para isso, eu vou usar aqui uma expressão regular, meus delimitadores, e farei o seguinte: criarei um grupo e vou utilizar um recurso que veremos daqui a pouquinho, que é dar match em todos os dígitos. Então, aqui eu vou dar o pragmatch all, meu regex, minha string e pedir para ele criar um array de matches. E vamos debugar. var dump $matches. Aqui, ó, ele encontrou e separou o 2 e o 4, tá? Dentro desse array aqui. Eu tenho a possibilidade de pegar esse grupo e identificá-lo. Como? Aqui dentro do grupo eu utilizo a seguinte sequência: interrogação, P, abro o sinal de menor e maior e digo o nome do grupo. Por exemplo, números. E aí, isso afeta o resultado do pragmatch all. Observem. Agora, esse grupo de números, ele vem literalmente nomeado, tá? Então, se a gente criasse aqui vários grupos, utilizando o all, por exemplo, ele estaria separado. Ó. O que ele encontrou de número, o que ele encontrou de texto, o que ele encontrou de ocorrência de algo que pode ser considerado um nome, um e-mail, alguma coisa assim. Esse recurso é bastante importante, inclusive, para dar maior poder, principalmente quando a gente começar a utilizar recursos de quantificadores. E começaremos a ver agora. Vamos lá. Imagine o seguinte: eu preciso criar uma expressão regular que ela possa dar match em strings que contenham 0 ou mais ocorrências de um determinado caractere, por exemplo. Poderia ser um grupo também. Então, como é que a gente faz? Aqui, por exemplo, eu vou colocar a minha expressão regular, delimitadores, será o seguinte: G, O, 0 ou mais ocorrências de O,
seguida de L. Então aqui, por exemplo, vamos pedir para dumpar um preg match simples mesmo, só para saber se encontrou ou não. Eu regex e minha string. Vamos executar. Tá aqui, ó, true 1. Quando eu utilizo o asterisco, eu estou dizendo que aquele caractere, ou poderia ser um grupo à esquerda, ele pode ser considerado como parte da sequência 0 ou infinitas vezes. Não é à toa que, se eu diminuir só para a palavra go, dará true. Mas também, se eu tirar o O, também dará true. Lembrando que o próximo caractere a seguida é o L. Então também não adianta eu colocar aqui G-O-A-L, tá? Go em inglês. E nós não teremos o match. Bem, agora imagina que nossa necessidade é sim encontrar G-O-L, mas também permitir com que a pessoa possa ter a liberdade, por exemplo, poética de escrever Go assim, dessa maneira, tá? Então para isso, e não ficar apenas G e L, ele ter pelo menos uma ocorrência da letra O, o que a gente pode fazer com a nossa expressão regular? Criar assim, ó, regex, e usar o seguinte quantificador. G-O mais L. Tá? Significa que vai ter que ter pelo menos uma ocorrência de O. E aqui, se a gente pedir para dumpar, tá? Dump, preg match, colocar aqui nossa regex e a string, tá aqui o resultado, ó, verdadeiro. Se a gente tentasse colocar um O só, daria verdadeiro também, porém, se a gente colocar só G e L, dessa vez daria falso. Beleza? Bem, outro tipo de situação muito comum é onde a gente precisa verificar se um determinado caractere ou um grupo ele tem uma ocorrência de 0 e no máximo 1. Então, para isso, a gente vai usar o quantificador do interrogação. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar TH poderia ser 0 ou 1, seguido de IAGO. Para essa situação aqui do Tiago sem o H, daria verdadeiro. Se nós colocássemos o Tiago com H, também daria verdadeiro. Beleza? Por quê? 0 ou no máximo uma ocorrência desse caractere ou de um determinado grupo à esquerda. Beleza? Bem, eu também tenho a possibilidade de dizer o mínimo que eu quero de ocorrências daquele caractere à esquerda ou daquele grupo. Então, aqui nessa situação, por exemplo, eu poderia chegar e colocar HUM e eu quero pelo menos 3 repetições desse caractere aqui à esquerda. Tá? Então, eu uso aqui essa sintaxe e passo aqui o número de vezes. Então, aqui o resultado está aqui, ó, verdadeiro. Tá? Tem no mínimo 3. Se eu diminuir isso para 2, falso. Se eu aumentasse para 3 ou mais, não importa, daria verdadeiro. Mas eu posso ter um controle muito maior. Eu posso dizer o mínimo e o máximo eu vou considerar como match para uma determinada string. Então aqui, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte, ó, G, O, no mínimo 1, no máximo 3, seguido de L. Tá? Então aqui nessa situação, tá dentro, ó, tem 3 repetições do caractere O. Se eu aumentasse umzinho, já daria falso. E se eu tirasse aqui, não tivesse nenhuma ocorrência do O, também daria falso. Beleza? E como eu citei anteriormente, a gente pode usar quantificadores com grupos também. Então aqui eu poderia dizer que eu quero que dê match numa string que tenha MU seguido de HA, 0 ou infinitas vezes. Então daria true aqui para essa string. Se eu diminuísse para umzinho, daria true também. Porém, se eu colocar só mu, também daria true, né? Porque ele aqui significa 0 ou 1. Se a gente trocar para o caractere mais, ele já começaria a dar falso, que eu preciso ter pelo menos uma ou infinitas ocorrências daquele grupo. Então aqui, ó, para dar verdadeiro, e é lógico, eu posso aqui fazer infinitas vezes, não tem problema. Do mesmo jeito que eu também posso limitar. Então posso dizer que tem que ter no mínimo 1, máximo 3. Porém, para fazer efeito, eu ainda precisaria dizer que essa string ela termina com essa sequência, isto é, com esse grupo à esquerda. Então preciso colocar aqui aquela âncora de final de string. Aí sim, ó, daria falso. Para isso eu precisaria colocar no mínimo 1 ou no máximo 3. Bem, quando nós começamos a utilizar quantificadores, é importante ter em mente o controle desses recursos. Então, para isso, a gente se depara com duas situações. A possibilidade de tornar um quantificador grid,
que poderíamos traduzir como ganancioso, algo que também poderia ser interpretado nesse contexto como guloso, ou tornar os quantificadores lazy, tá? Por demanda, não exatamente preguiçosos, tá? Mas lentos. Então, eu tenho aqui uma string que seria o quê? Um conteúdo de um HTML, tá? Eu sou bold dentro da tag B, eu sou itálico, eu também sou bold, outro dentro da tag B. E aí é o seguinte, se nós criarmos a seguinte expressão regular, dizendo que queremos, vou utilizar dessa vez o delimitador como atalho, dizendo que queremos tudo seja B dentro desse grupo. E aqui eu vou utilizar o seguinte, o ponto, que é para dizer que é qualquer caractere, 0 ou n vezes dentro de fecha a tag B. Dessa maneira que é gananciosa, qual será o resultado? Vou colocar aqui preg match all, meu regex, minha string, que é um HTML. Vou colocar aqui para ele criar um array de match. E a gente vai depurar. E aqui vamos pedir para pegar o resultado mesmo dos match, que a gente sabe que fica na posição número 1. Vamos lá. O que aconteceu? Ele encontrou o primeiro caractere 0 ou n vezes logo a seguir da abertura da tag B, e é o seguinte, ele foi sendo guloso ou ganancioso e não parou quando encontrou o final daquela string, tá? Ele foi seguindo, até encontrar uma outra ocorrência. Vale lembrar que tem um outro aqui, fechamento de tag B, tá? Então, como é que a gente pode otimizar isso? Podemos utilizar um modificador global chamado U, tá? U maiúsculo, que ele vai fazer o quê? Vai tornar tudo que for ganancioso em lazy, tá? Lento ou por demanda. Então o resultado vai ser bem diferente, porque ele vai encontrar dois match e vai separar eles, ó. Eu sou bold, que é aquele primeiro conteúdo da tag B, e eu também sou bold, que é o conteúdo do segundo B. A gente tem a possibilidade de utilizar esse modificador ou simplesmente colocar interrogação aqui depois do quantificador. E aí o resultado é igualzinho, mesmo sem aquele modificador. Bem, outro recurso também muito útil para ser usado em expressões regulares é o operador OU. Como é que ele funciona? Vamos ver nesse exemplo aqui. Eu tenho aqui a string ele e eu gostaria que uma expressão regular pudesse considerar tanto EL seguido de E quanto EL seguido de A, tá? Ele ou ela. Então, para isso, eu posso fazer a seguinte expressão regular. Vamos lá. Regex, delimitadores, E, L, e aí eu coloco aqui dentro dos brackets duas opções, E ou A, tá? Vírgula. E aqui agora eu posso testar com o meu pragmat. Vamos lá. Prag match regex string e printar aqui o resultado booleano. Tá aqui, ó, verdadeiro. E se trocarmos a string para ela, também dará verdadeiro. Observem que a regra é o seguinte: todo caractere dentro desse bracket é válido como uma das opções, não como uma sequência, tá? Mas como uma das opções. Então a gente até poderia colocar aqui a letra I, e se fosse, por exemplo, Eli, também se tornaria válido. Porém, elo estaria falso porque não está dentro daquele grupo dentro do bracket. Agora, também temos a possibilidade de trabalhar com mais de um caractere utilizando o recurso do grupo e do caracteres delimitadores. E a gente faria o seguinte, ó, CORR, e a gente abre aqui um grupo. Poderia ser corria, ou corre, ou correu. E aqui nós podemos testar a possibilidade de match ou não nessa string, utilizando o pragmat, por exemplo. Pragmat, regex, string. Rodar. Ó, verdadeiro para essa string. Trocarmos para ele corre, verdadeiro também. E ele correu, verdadeiro também. Bem, no vocabulário de tokens utilizados pelo PHP em expressões regulares, existe um conjunto chamado classe de caracteres. Como é que eles funcionam? São identificadores para determinadas classes, isso é, determinados tipos de caracteres. Então aqui, por exemplo, eu tenho a string aqui tem um número. E aí eu gostaria de usar ou pragmat ou pragmat-all para encontrar os matches de tudo que seja considerado, por exemplo, um dígito. Então aqui eu posso fazer o seguinte: regex, caracteres delimitadores. Alguns desses tokens utilizam letras. E a gente precisa dar um escape aqui. Então, contra barra D minúsculo, tá? Que significa o quê? Dígito. E aqui eu posso, por exemplo, usar o pragmat all regex string e pedir para ele criar um array de matches e vamos um par.
Tá aqui, ó, ele encontrou o dígito 1. Se nós alterássemos a nossa string, colocasse aqui um outro dígito qualquer, e também mais 200 motivos, e rodássemos de novo, observem que cada caractere a priori é contado como um dígito individual. Então aqui, ó, 2, 0, 0. Beleza? Bem, eu tenho também a possibilidade de verificar se existe ou de recuperar todos os caracteres alfanuméricos, incluindo o underscore. Então, para isso, eu tenho um token que é o W. Então, aqui montando minha regex, caracteres delimitadores, contrabarra W minúsculo. E aí, se a gente rodar, tá aqui, ó, tanto letra como números foram considerados, tá, como alfanuméricos, incluindo o próprio underscore. Bem, também existe a possibilidade de detectar ou recuperar a quantidade de espaços, tá, caractere espaço, dentro de uma string. Então, para isso, a gente pode utilizar o seguinte token. Vamos lá. Primeiro, a gente coloca aqui nossos delimitadores e contrabarra S. Se a gente rodar nessa string, tem espaço aqui, a gente encontra duas ocorrências de espaço. Isso faz sentido porque tem um caractere de espaço aqui, tem um caractere de espaço aqui. Se a gente desse um segundo espaço, tá, excedente, o resultado aumentaria para 3, beleza? Bem, existe também uma classe de caractere que engloba todos eles, que significa qualquer caractere. Esse token, na sintaxe utilizada pelo PHP, é denotado pelo caractere ponto. Observem que ele não precisa do escape, mas caso o programador tenha necessidade de utilizar ponto dentro da string, ele precisará fazer escape. Mas, nesse caso aqui, eu quero detectar se tem um caractere qualquer, coloco aqui meus delimitadores e coloco ponto, tá? Que significa qualquer caractere. Se a gente rodar aqui, está lá o resultado. Tudo é considerado, ele é o mais genérico de todos. Bem, do mesmo jeito que eu tenho classes de caracteres para detectar ou recuperar determinados tipos de caracteres, eu também tenho o equivalente à negação dos mesmos. Então aqui, por exemplo, eu posso detectar se numa determinada string contém algo além de dígito, isso é, um caractere que não seja considerado dígito, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, coloco outra barra e, dessa vez, o D maiúsculo. A priori, o resultado é verdadeiro. Porém, se eu removesse os caracteres não dígitos, o resultado seria falso. Bem, o mesmo vale para o inverso. Eu também posso detectar ou recuperar caracteres não alfa dentro de uma string. Para isso, de maneira similar, eu coloco a contrabarra e dessa vez o W maiúsculo. A priori, nessa string aqui, estaria verdadeiro. Porém, se eu fizesse uma limpeza e removesse tudo que não é alfa, isso inclui os próprios espaços e os caracteres não ASCII, eu teria o retorno falso. Beleza? O mesmo é válido também para o espaço. Eu também tenho a negação dele, que é o contrabarra S maiúsculo. Então, para dar verdadeiro, eu teria que ter qualquer coisa que fosse um não espaço. Nesse caso aqui, eu só tenho caracteres e espaços ali. Vai dar falso. Qualquer coisa que fosse um não espaço, já daria verdadeiro. Beleza? Bem, ainda no uso de classes de caracteres, existe a possibilidade de utilizar ranges, isso é, faixas de determinados grupos de caracteres. Como é que isso funciona? Vamos lá. Eu tenho essa string aqui, ó, 3 quartos, 2 banheiros, 4 TVs e 18 copos. É muito comum quando se faz validação, utilizando expressões regulares, a detecção de determinadas regras por tipo de caracteres. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, utilizar uma faixa para verificar se dentro dessa string existem caracteres na faixa do 0 ao 9. Então, faixas, nós utilizamos o hífen e colocamos o início e o fim dentro de brackets. Então, aqui nesse caso, por exemplo, se a gente testar o pragmatch, o resultado é verdadeiro. Por quê? Contém não apenas um, mas vários caracteres, tá? Porque, mal ou bem, todos os números estão contidos nessa faixa aqui, do 0 ao 9, dentro dessa string, 3, 2, 4, 1 e 8. Porém, eu posso restringir mais ainda essa faixa. Então, aqui eu poderia colocar, por exemplo, apenas do 5 ao 7, isso é, 5, 6 e 7. E se a gente rodasse para essa string exclusivamente, já tomaríamos falso. Por quê?
porque eu não tenho nem o 5, nem o 6, nem o 7 dentro dessa string. Eu precisaria colocar aqui, como por exemplo, 6 TVs, para poder aí sim dar verdadeiro. Beleza? Eu também tenho a possibilidade de utilizar o recurso de ranges para caracteres do alfabeto. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer o seguinte, ó, verifique para mim, existem caracteres dentro da faixa de A até Z. Quando eu utilizo esse recurso desse jeito, ele é sensível à caixa. Então aqui, a priori, não teria problema com essa string. Se a gente rodasse, estaria verdadeiro. Porém, se eu trocasse para a faixa do A maiúsculo até o Z maiúsculo, daria falso. Para isso, eu tenho duas opções. Uma delas é a combinação, aonde eu digo que é ou A minúsculo até Z minúsculo, ou A maiúsculo até Z maiúsculo. E aí eu rodo, dá verdadeiro. Ou eu posso utilizar um modificador global, que é o I, para tornar essa expressão regular insensível à caixa. Então, pouco importa se está maiúsculo ou minúsculo. Tá? Então, aqui mesmo colocando da faixa do A maiúsculo até o Z maiúsculo, insensível à caixa, o resultado é verdadeiro. Beleza? Porém, nenhuma dessas duas faixas cobre os caracteres acentuados, porque, a priori, essas expressões regulares foram feitas para trabalhar com caracteres da tabela ASCII, tá? Utilizado pelo idioma americano. Então, aqui, se minha string fosse apenas um U acentuado, daria falso. Tá? Isso incluiria qualquer caractere acentuado. Ó, C cedilha, A com crase, não importa. Ó, se eu rodar de novo, vai dizer que não encontrou nada entre A e Z. Tá? Para isso, eu preciso fazer duas mudanças. Além de incluir tudo com A e Z, eu preciso também incluir tudo entre A com crase maiúsculo e U acentuado. Com isso, eu também preciso utilizar um outro modificador, que é o modificador U, tá? Para considerar caracteres além do ASCII. Então, se a gente rodar novamente, a gente já começa a receber o verdadeiro. E observem que isso é válido tanto para caracteres acentuados como para não acentuados. Se a gente rodar, vai dar verdadeiro também. Beleza? Bem, quando começamos a trabalhar com caracteres especiais que vão além da tabela do ASCII, torna-se primordial começar a utilizar uma classe de caractere do vocabulário utilizado pelo PHP em expressões regulares que permite que eu possa detectar ou recuperar conjuntos específicos da tabela Unicode. E que tabela é essa e onde eu posso ver essa lista? Se a gente entrar nesse endereço aqui, nós vemos aqui as categorias, tá? Os conjuntos de caracteres e seus códigos, tá? Para denominar essa categoria em toda a lista de caracteres do Charset Unicode. E o PHP, nós podemos utilizar esse mesmo código em nossas expressões regulares. Então aqui, por exemplo, temos uma string aqui, ó. Sua dívida era de R$ 40,78 e 200 libras. Se a gente deseja, por exemplo, recuperar todos os caracteres de símbolo de moedas, podemos utilizar o seguinte, vamos lá, delimitadores, contra barra P, e aí aqui dentro a gente coloca entre chaves o código da categoria lá do Unicode. Então aqui, por exemplo, se a gente voltar para o site, veremos que S maiúsculo e C minúsculo significa o símbolo currency. Se a gente clicar, entrar e pedir para listar, veremos que é exatamente o que a gente precisa. Então, se a gente voltar lá na nossa expressão regular, colocaremos aqui S, C. E aí, rodando. Observem que, enquanto a moeda do real foi detectada normalmente, a da Libra não. Por quê? Toda vez que nós utilizarmos esse tipo de classe de caractere, precisamos colocar o modificador U. E aí, se a gente rodar de novo, está aqui o resultado normal. Bem, nós podemos utilizar essas classes de caracteres, inclusive para recuperar textos ou números contidos entre caracteres denominados como pontuações de abertura e de fechamento. Então aqui, por exemplo, eu tenho nessa string do texto, tenho coisas, entre parênteses, muitas, e outras também, entre brackets 1, e assim, entre chaves, bom demais. E aí, eu posso utilizar o recurso de expressões regulares em caracteres Unicode para fazer o seguinte. Vamos lá. Caractere delimitador, crio aqui um grupo e começará com tudo que for da tabela Unicode considerado como pontuação de abertura, seguido de qualquer caractere 0 ou n vezes de maneira lazy, encerrado com qualquer caractere do grupo de pontuações de encerramento. E lembrando que devemos sempre colocar aqui o modificador U.
E aí, como resultado, tá aqui, ó, os textos contendo, é claro, porque estão dentro do grupo, os próprios delimitadores. Caso a gente tenha necessidade de pegar somente o que está dentro, basta remover o parêntese, colocar aqui, e colocar aqui, remover aquele outro parêntese, e aí rodando de novo, nós recuperamos somente o texto que está lá dentro. Bem, muitas vezes nós nos deparamos com a necessidade de utilizar expressões regulares para encontrar alguma palavra na sua forma original e que não tenha sido usada para nenhum tipo de derivação. Então, aqui nessa string, por exemplo, eu tenho: hoje comprei uma bela flor na floricultura. Minha flor. Observem que se nós procurássemos o termo flor, nós encontraremos 3 vezes, tá? Por causa da palavra floricultura, que é derivado de flor. Porém, nós podemos utilizar um recurso da expressão regular para dizer que nós queremos encontrar um determinado termo de forma isolada. Então, para isso, a gente vai utilizar o seguinte token. Vamos aqui primeiro colocar o nosso delimitador. E o token é o quê? Contra barra B, o termo que nós queremos encontrar, por exemplo, flor, contra barra B. B de boundary, limite, fronteira, dizendo que eu quero encontrar esse termo de forma isolada. Então, se a gente rodar aqui, está aqui o resultado, ó, 12 ocorrências de flor, porque a gente pediu para encontrar esse termo cujos limites são o início e o fim dele mesmo, como palavra. Independente, ele está aqui no final da string, isso não importa, beleza? Bem, dentro do vocabulário de expressões regulares utilizados pelo PHP, nós também contamos com a possibilidade de fazer asserções. O que seria uma asserção? Asserção nada mais é do que a possibilidade de fazer um teste, isso é, um match, para determinar se um conjunto de caracteres eles seguem ou precedem um determinado ponto de correspondência, sem consumir nenhum outro caractere. Então, como é que isso funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui a string achei quebra, ponto e vírgula, espaço, tem aqui ponto e vírgula. O que eu desejo fazer? Eu quero utilizar a asserção de segmento, isso é, que olha para frente de maneira positiva, para recuperar todos os termos que são, por exemplo, seguidos de ponto e vírgula. Então, para isso, eu posso utilizar a seguinte sintaxe. Vamos lá. Coloco aqui meus caracteres delimitadores, utilizo a classe W, tá? Que é equivalente tanto a letras como números, no mínimo 1, no máximo infinito, que sejam sucedidos pelo seguinte match. A sintaxe do positivo look ahead é interrogação igual, e aí nesse contexto, basta aqui colocar o quê? O ponto e vírgula. E se a gente pedir para imprimir o resultado, tá aqui, ó. Ele encontrou tanto quebra, tá? Que é sucedido de ponto e vírgula, como aqui, que também é sucedido de ponto e vírgula. Beleza? Bem, eu também posso fazer a negação desse recurso. Vamos lá. Bem, então agora nesse contexto, eu desejo fazer o quê? Usar o recurso de asserção para recuperar termos que não sejam sucedidos por algum outro match. Então, para isso, o que a gente vai usar? Vamos lá. Primeiro aqui, caracteres delimitadores. Segundo, precisarei utilizar o recurso de boundary, início de boundary, final de boundary. E aqui dentro será o seguinte, todo alfa, pelo menos uma ou n vezes, e fora do boundary, utilizarei o token de asserção de sucessão negativa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Interrogação, exclamação, ponto e vírgula. Quero todos os alfas não sucedidos por ponto e vírgula dessa string. Vamos lá rodar e ver. Então tá aqui, ó. Achei e tem. Bem, eu também tenho a possibilidade de fazer o caminho inverso. Isso é, coisas que são precedidas ou não precedidas. Então vamos lá para ver como é que funciona. Bem, eu tenho aqui uma situação onde eu tenho termos separados por quebra de linha. Tá? Então para isso a gente vai montar o seguinte, vamos lá. Caractere delimitador, colocamos aqui os 3 tokens que juntos representam o positive look behind. Então aqui eu coloco interrogação, menor que, igual. E aí qual é o termo? DRA seguido de espaço, para não ficar colado o nome da médica com um pronome. E aqui o que eu quero mesmo recuperar é tudo que é precedido, então eu quero um alfa, no mínimo 1, no máximo n vezes. E como essa string tem quebra de linha, vou colocar o modificador m, e vai que tivesse a possibilidade de ter doutor escrito com letra maiúscula minúscula, a gente coloca o id insensível à caixa, beleza? Então agora rodando, aqui ó, no match 1, Júlia e Ana. Eles estão aqui aparecendo 2 vezes, porque nós colocamos aqui o recurso de grupo. Se a gente removesse, apareceria uma vez só. Bem, do mesmo jeito que nós tivemos a possibilidade de fazer o caminho negativo no look ahead, nós também temos a possibilidade de fazer o caminho negativo no look behind. Isso é, tudo que
não seja precedido por algum match. Então, nesse contexto aqui, como é que nós podemos fazer para todos que não sejam precedidos de doutora espaço? Vamos lá. Caracteres delimitadores, tokens de negative look behind. E aqui será o quê? A string ela tem que iniciar com doutora e precisa ser sucedido do contrabarra H, que é uma classe de caractere que diz o seguinte, qualquer espaço em branco horizontal. E agora a gente coloca entre boundaries o termo que a gente realmente quer recuperar. A gente coloca aqui todo alfa, uma ou n vezes. E fora do boundary, novamente, o contrabarra H. Ele pode ser 0 ou n vezes e precisa estar o quê? No final da string. Além disso, como tem quebra de linha, a gente precisa colocar o modificador n e também é uma boa prática colocar o i aqui para ser insensível à caixa. Ponto e vírgula, vamos lá rodar. Aqui, ó, Marcos e Mateus, tá? Os dois doutores, beleza? Bem, o penúltimo recurso que nós estudaremos com expressões regulares no PHP é o recurso de recursividade. Como é que ele funciona? Vamos lá. Eu tenho aqui uma string que é a letra K repetida 3 vezes, seguida da mesma quantidade da repetição da exclamação. Então, através do recurso de recursividade, eu posso criar o seguinte padrão. Vamos lá. Delimitador. Letra K, seguida de token de recursividade, tá? Que é uma interrogação R maiúsculo, 0 ou uma vez, seguido de exclamação. Bem, como será feita a interpretação desse match? Vamos lá. Primeiro passo, ele vai encontrar a letra K e logo em seguida ele encontrará o recurso de recursividade. Recurso este de recursividade e pode ser 0 ou uma vez. Então, uma recursividade será aberta, tá? Muito parecido quando a gente usa lá funções recursivas no próprio PHP. Lembra que a gente um return chamando a própria função mais uma vez, tá? Isso vai criando chamadas aninhadas ou encadeadas. Então, vai dar verdadeiro. Ele vai seguir para o próximo, vai repetir, porque a recursividade ela retesta aquele match. E aí ele vai chegar aqui no terceiro K, vai dar verdadeiro de novo. E quando ele fizer uma próxima recursividade, o resultado será 0, tá? Ele não encontrará match. Não tem problema, porque com o sinal da interrogação que a gente viu lá no início do vídeo, eu estou dizendo que essa recursividade pode acontecer uma ou 0 vezes. Beleza. E aí, encerrando, qual o próximo caractere para dar match na regex inteira? A exclamação. Quando ele encontrar essa exclamação, o que vai acontecer? Ele vai começar a retornar para as outras recursividades que ficaram em aberto. Então, encerrou o segundo K, vai encontrar outra exclamação. Bate com a expressão regular completa. Aí encerra aquela outra recursividade aberta. Vai valer a mesma coisa para a primeira. Um K seguido de exclamação. Então, essa expressão regular é o seguinte. Eu consigo fazer com que eu tenha uma garantia de que o caractere ou o termo aqui à esquerda, ele seja acompanhado recursivamente do caractere à direita. Com isso, se a gente testar aqui, dá true, tá? Para essa string. Se nós aumentarmos aqui a string, tanto no K como na exclamação, continuará dando true. Porém, se eu aumentar de forma deliberada as exclamações aqui, observem o seguinte que vai acontecer. Ele só vai recuperar até aquela expressão regular recursiva completar todas as suas chamadas. Isso é, um K seguido de exclamação, um K seguido de exclamação, um K seguido de exclamação, um K seguido de exclamação. Tá? O resto não será considerado parte integrante da string. Beleza? E por último, nós temos a possibilidade de utilizar desvio condicional em expressões regulares, isso mesmo. Então, como é que esse recurso funciona na sintaxe de regex do PHP? Vamos lá. Eu tenho aqui essa string. Este fato é verdadeiro. Tá? Eu quero que ele considere duas situações. Ou a string pode ser este fato é verdadeiro, e isso entrar e ser considerado no bloco da verdade, tá? Do true, ou se a frase for este fato é falso, ele seja considerado, tá? Desviado para o caminho do falso. Então, como é que eu posso implementar esse recurso? Vamos lá. Primeiramente, meus caracteres delimitadores, abro parênteses e digo o seguinte: fato, interrogação, interrogação, que nada mais é do que este termo, no mínimo 0, no máximo 1, só que de maneira lazy, tá? Não gananciosa, por isso que tem a interrogação logo em seguida. E aí, começaremos a montar o nosso desvio condicional, que nada mais é do que
um sub-pattern condicional. Então, como é que a gente monta? Abro aqui parênteses, coloco interrogação, digo que no primeiro grupo, que será o grupo do then, ele será literalmente espaço seguido de espaço verdadeiro. Se não, espaço espaço falso. Então, se a gente rodar aqui, vamos observar o seguinte. O grupo 1 diz o seguinte, que é verdadeiro, tá? Este fato. Então, está aqui o item 1 do meu array do pragmatall como sendo fato. E o match da regex ficou sendo como fato é verdadeiro. Se nós trocarmos para este fato é falso, o resultado é completamente diferente. Vamos lá. Primeiro, o fato é falso, então não considero fato, tá? Isso é, aquilo que eu testei não é verdadeiro, ou não foi considerado verdadeiro. E a string que ele conseguiu dar match foi naquele caso do ou, tá? Que é falso. Mas observem aqui, ó, que o fato em si, que é o que a gente coloca antes do teste e referencia usando o primeiro grupo, ele não aparece no resultado do pragmatall, conforme apareceu agora há pouco, quando nós colocamos a string este fato é verdadeiro. Tá? Esse é um recurso interessante e permite a gente chegar muito próximo ao que seria um if then else, só que utilizando máquinas de estado aqui com expressões regulares. Beleza? Bem, na próxima aula começaremos a estudar a biblioteca GD do PHP, tá? Que ela nos permite não só manipular, mas também criar imagens. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço, fiquem até a próxima.